Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 63. O Senhor Krishna luta com Banasura. Quando os 4 meses da estação chuvosa haviam se passado, e Aniruddha ainda não tinha voltado para casa, todos os membros da família Yadu ficaram muito perturbados. Eles não puderam entender como o rapaz tinha estado ausente. Felizmente, certo dia, o grande sábio Narda veio e informou a família sobre o desaparecimento de Aniruddha. Ele explicou como Aniruddha fora levado para a cidade de Shonitapura, a capital do império de Banasura, e como este o prendera com a Nagapassa, embora Aniruddha tivesse derrotado os soldados dele. Estas notícias foram dadas em detalhes por Narda, e a história inteira foi revelada. Então, os membros da dinastia Yadu, todos os quais nutriam uma grande afeição por Krishna, prepararam-se para atacar a cidade de Shonitapura. Praticamente todos os líderes da família, inclusive Pradyumna, Satyaki, Gada, Samba, Sarana, Nanda, Upananda e Bhadra, reuniram-se e juntaram 18 divisões militares Akshohini em falanges. Em seguida, todos eles partiram para Shonitapura e cercaram-na com soldados, elefantes, cavalos e quadrigas. Banasura ouviu que os soldados da dinastia Yadu estavam atacando toda a cidade, demolindo várias paredes, portões e jardins circunvizinhos. Ficando muito bravo, ele imediatamente ordenou seus soldados, que eram de igual capacidade, para ir e enfrentar o inimigo. O Sr. Shiva era tão gentil com Banasura que ele veio pessoalmente como comandante em chefe da força militar, auxiliado pelos seus heróicos filhos, Kartikeya e Ganapati. Nandishvara, o Sr. Shiva, sentado em seu touro favorito, liderou a luta contra o Sr. Krishna e Balarama. Pode-se simplesmente imaginar quão feroz foi o combate. O Sr. Shiva, com seus valorosos filhos de um lado, e o Sr. Krishna, a suprema personalidade de Deus, e seu irmão mais velho, Sri Balaramaji, do outro. O combate foi tão violento que aqueles que viram a batalha ficaram tomados com admiração, os pelos nos seus corpos arrepiados. O Sr. Shiva ocupou-se em pelejar diretamente com o Sr. Krishna. Pradyumna assumiu a luta com Kartikeya, e o Sr. Balarama se propôs a enfrentar o comandante em chefe de Banasura, Kumbanda, o qual estava sendo ajudado por Kubakarma. Samba, o filho de Krishna, lutou com o filho de Banasura, e Banasura lutou com Satyaki, o comandante em chefe da dinastia Yadu. Foi assim que ocorreu a luta. Notícias da luta espalharam-se por todo o universo. Semideuses como o Sr. Brahma, provenientes dos sistemas planetários superiores, junto com grandes sábios e pessoas santas, Siddhas, Charnas e Gandharvas, todos muito curiosos para assistir à briga entre o Sr. Shiva e o Sr. Krishna e seus auxiliares, sobrevoaram o campo de batalha em seus aeroplanos. O Sr. Shiva é chamado Bhutanata, porque ele é ajudado por várias espécies de fantasmas poderosos e habitantes do inferno. Bhutas, Pretas, Pramatas, Guryakas, Dakinis, Pisachas, Kusmandas, Vetalas, Vinayakas e Brahma Rakshasas. De todos os tipos de fantasmas, os Brahma Rakshasas são os mais poderosos. Eles são Brahmanas, que depois da morte,
entraram na espécie fantasmagórica de vida. A suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, simplesmente dispersou todos estes fantasmas do campo de batalha com as flechas do seu famoso arco, Shargadhanur. Assim, o Sr. Shiva começou a lançar todas as suas armas selecionadas contra a personalidade de Deus. O Sr. Sri Krishna, sem qualquer dificuldade, neutralizou todas estas armas com contra-armas. Ele neutralizou a Brahmastra, semelhante à bomba atômica, com outra Brahmastra, e uma arma de ar com uma arma de montanhas. Quando o Sr. Shiva tirou uma arma particular que provoca um furacão violento no campo de batalha, o Sr. Krishna apresentou exatamente o elemento oposto, uma arma de montanha, que interrompeu o furacão naquele mesmo lugar. Semelhantemente, quando o Sr. Shiva disparou sua arma de fogo devastador, Krishna desativou com torrentes de chuva. Afinal, quando o Sr. Shiva lançou sua arma pessoal chamada Pashupata Astra, Krishna desativou imediatamente com a Narayana Astra. O Sr. Shiva ficou então exasperado na luta com o Sr. Krishna. Daí, Krishna aproveitou a oportunidade para lançar a sua arma de bocejo. Quando esta arma é disparada, a parte adversária se cansa, deixa de lutar e começa a bocejar. Por conseguinte, o Sr. Shiva ficou tão cansado que ele recusou-se a lutar e começou a bocejar. Krishna pôde agora tirar sua atenção do ataque ao Sr. Shiva e dirigir os esforços para Banasura, e assim começou a matar os soldados pessoais de Banasura com espadas e maças. Enquanto isso, Pradyumna, o filho do Sr. Krishna, estava lutando ferozmente com Kartikeya, o comandante em chefe dos semideuses. Kartikeya estava ferido e seu corpo estava sangrando profusamente. Nesta condição, ele deixou o campo de batalha e, sem lutar mais, partiu no dorso de seu pavão. Da mesma forma, o Sr. Balarama esmagou o comandante em chefe de Banasura, Kumbanda, com os seus golpes de massa. Kupakarna também foi ferido dessa forma, e ambos, ele e Kumbanda, caíram no campo de batalha, Kumbanda fatalmente ferido. Sem comando, todos os soldados de Banasura dispersaram-se a esmo em todas as direções. Quando Banasura viu que seus soldados e comandantes haviam sido derrotados, enfureceu-se ainda mais. Ele considerou prudente deixar de lutar com Satyaki, o comandante em chefe de Krishna, e, ao invés disso, atacar o Sr. Krishna diretamente. Tendo agora a oportunidade para usar seus 1000 braços, ele arremeteu contra Krishna, manejando simultaneamente 500 arcos e 2000 flechas. Uma tal pessoa tola nunca pode medir a força de Krishna. Imediatamente, sem dificuldade, Krishna cortou cada um dos arcos de Banasura em 2 pedaços para impedi-lo de ir mais adiante, e derrubou os cavalos da quadriga no chão, de forma que a quadriga despedaçou-se. Depois de fazer isto, Krishna soprou seu búzio, o Panchajanya. Havia uma semideusa, chamada Kotara, que era adorada por Banasura, e a relação deles era como de mãe e filho. Mãe Kotara irou-se porque a vida de Banasura estava em perigo. Assim ela apareceu em cena. Com o corpo nu e cabelo solto, ela postou-se diante do Sr. Krishna. Se Krishna não gostou da visão desta mulher desnuda, e para evitar vê-la, ele virou seu rosto. Banasura, tendo esta oportunidade para escapar do ataque de Krishna, abandonou o campo de batalha. Todas as cordas dos seus arcos tinham sido quebradas,
e não havia nenhuma quadriga ou cocheiro. Assim ele não teve qualquer alternativa senão voltar à sua cidade. Ele perdera tudo na batalha. Sendo intensamente hostilizados pelas flechas de Krishna, todos os companheiros do Sr. Shiva, os duendes e fantasmas Bhutas, Pretas e Kshatriyas, abandonaram o campo de batalha. O Sr. Shiva, então, fez uso de seu último recurso. Ele lançou sua maior arma de morte, conhecida como Shiva Dwara, a qual destrói por meio de temperatura excessiva. É dito que, ao término da criação, o Sol se torna 12 vezes mais abrasador que o habitual. Esta temperatura 12 vezes mais elevada é chamada Shiva Dwara. Quando Shiva Dwara personificado foi atirado, ele tinha 3 cabeças e 3 pernas. E quando ele chegou até Krishna, parecia que ele queimava tudo em cinzas. Ele era tão poderoso que fez fogo ardente aparecer em todas as direções. E Krishna observou que ele estava especificamente vindo para si. Como existe uma arma Shiva Dwara, também há uma arma Narayana Dwara, que é representada por frio excessivo. Quando há calor excessivo, a pessoa pode de uma maneira ou de outra tolerar, mas quando há frio excessivo, tudo entra em colapso. Isto é realmente experimentado por uma pessoa na hora da morte. Na hora da morte, a temperatura do corpo, em primeiro lugar, aumenta para 42 graus. E, em seguida, o corpo inteiro entra em colapso e imediatamente fica tão frio quanto gelo. Para neutralizar o calor abrasador do Shiva Dwara, não há nenhuma outra arma senão o Narayana Dwara. Portanto, quando o Sr. Krishna viu que o Shiva Dwara tinha sido disparado pelo Sr. Shiva, ele não teve outro recurso que não fosse atirar o Narayana Dwara. O Sr. Sri Krishna é o Narayana original e o controlador da arma Narayana Dwara. Quando Narayana Dwara foi lançado, houve um titânico combate entre os 2 Dwaras. Quando o calor excessivo é neutralizado através do frio extremo, é natural que a temperatura quente seja gradualmente reduzida. E isto foi o que aconteceu no duelo entre o Shiva Dwara e o Narayana Dwara. Aos poucos, a temperatura do Shiva Dwara diminuiu e ele começou a chorar, implorando pela ajuda do Sr. Shiva. Mas o Sr. Shiva estava impossibilitado de ajudá-lo na presença do Narayana Dwara. Sem condições de obter qualquer auxílio do Sr. Shiva, o Shiva Dwara pôde entender que ele não dispunha de quaisquer meios de fuga, com exceção da rendição a Narayana, o próprio Sr. Krishna. O Sr. Shiva, o maior dos semideuses, não podia ajudá-lo. O que falar dos semideuses menores? E em vista disso, o Shiva Dwara se rendeu, em última instância, a Krishna, curvando-se diante dele e oferecendo uma oração, de forma que o Senhor se agradasse e lhe desse proteção. Este incidente da luta entre as armas supremas do Sr. Shiva e do Sr. Krishna prova que se Krishna der proteção para alguém, ninguém poderá matá-lo. E se Krishna não der sua proteção, ninguém poderá salvá-lo. O Sr. Shiva é chamado Mahadeva, o maior de todos os semideuses. Embora às vezes o Sr. Brahma seja considerado o maior de todos os semideuses, porque ele pôde criar. Porém, o Sr. Shiva pode aniquilar as criações de Brahma. Não obstante, ambos o Sr. Brahma e o Sr. Shiva agem meramente com uma capacidade. O Sr. Brahma pode criar e o Sr. Shiva pode aniquilar.
Todavia, nenhum deles pode manter. Porém, o Senhor Vishnu não só mantém, mas cria e também aniquila. Na verdade, a criação não é efetuada por Brahma, porque o próprio Brahma é criado pelo Senhor Vishnu. E o Senhor Shiva é criado, ou nasce de Brahma. Consequentemente, o Shiva Dwara entendeu que sem Krishna, ou Narayana, ninguém poderia ajudá-lo. Assim, corretamente, ele refugiou-se no Senhor Krishna e, com mãos postas, começou a proferir uma oração com as seguintes palavras: Meu querido Senhor, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências, porque você tem potências ilimitadas. Ninguém pode ultrapassar suas potências, e assim, você é o Senhor de todo o mundo. As pessoas consideram o Senhor Shiva a personalidade mais poderosa no mundo material, mas o Senhor Shiva não é onipotente. Você é o Todo-Poderoso. Isto é um fato. Você é a consciência original, ou conhecimento. Sem conhecimento, ou consciência, nada pode ser poderoso. Uma coisa material pode ser muito poderosa, mas sem o toque da consciência, ela não pode agir. Uma máquina material pode ser gigantesca e maravilhosa, mas sem o toque de alguém consciente e sem conhecimento, a máquina material é inútil para todos os propósitos. Meu Senhor, você é o conhecimento completo, e não há um único vestígio de contaminação material em sua personalidade. O Senhor Shiva pode ser um semideus poderoso por causa do seu poder específico de aniquilar a criação inteira, e, semelhantemente, o Senhor Brahma pode ser muito poderoso, porque ele pode criar o universo inteiro. Mas nem Brahma, nem o Senhor Shiva são a causa original desta manifestação cósmica. Você é a verdade absoluta, o Brahman supremo e a causa original. A causa original da manifestação cósmica não é a refulgência do Brahman impessoal. Aquela refulgência do Brahman impessoal descansa em sua personalidade. Como afirma o Bhagavad Gita, a causa do Brahman impessoal é o Senhor Krishna. Esta refulgência do Brahman é comparada ao raio do sol que emana do globo solar. Então, o Brahman impessoal não é a causa última. A causa última de tudo é a forma eterna suprema de Krishna. Todas as ações e reações materiais acontecem no Brahman impessoal, mas no Brahman pessoal, a forma eterna de Krishna, não há nenhuma ação e reação. O Shiva Dwara continuou: Portanto, meu senhor, seu corpo é plenamente pacífico, plenamente feliz e destituído de contaminação material. No corpo material, há ações e reações dos 3 modos da natureza material. O fator tempo é o elemento mais importante, acima de todos os outros, porque a manifestação material é efetuada pela agitação do tempo. Dessa forma, os fenômenos naturais entram em existência assim que os fenômenos surgem. As atividades fruitivas são visíveis. Como resultado destas atividades fruitivas, uma entidade viva assume sua forma. Ela adquire uma natureza particular, contida num corpo sutil, e num corpo grosseiro formados pelo ar vital, o ego, os 10 órgãos dos sentidos, a mente e os 5 elementos grosseiros. Em consequência, estes criam o tipo de corpo que depois se tornará a causa raiz de vários outros corpos,
que são adquiridos, um após o outro, por meio da transmigração da alma. Todas estas manifestações fenomenais são as ações combinadas de sua energia material. Você, porém, é a causa desta energia externa, e assim permanece inalterado pela ação e reação dos diferentes elementos. E porque você é transcendental a tais forças da energia material, você é a tranquilidade suprema e a última palavra em liberdade da contaminação material. Portanto, refugio-me aos seus pés de lótus, abandonando todos os outros abrigos. Meu querido Senhor, seu aparecimento como filho de Vasudeva, em seu papel como um ser humano, é um dos passatempos de sua liberdade completa. Para beneficiar seus devotos e derrotar os não devotos, você aparece em múltiplas encarnações. Todas estas encarnações descem em cumprimento de sua promessa no Bhagavad Gita, de que você aparece assim que há discrepâncias no sistema de vida progressiva. Quando há perturbações devido aos princípios irregulares, meu querido Senhor, você aparece através de sua potência interna. Seu interesse principal é proteger e manter os semideuses e as pessoas espiritualmente inclinadas, e manter o padrão das leis e ordem materiais. Considerando sua missão de manter tal lei e ordem, sua violência para com os descrentes e demônios é bem apropriada. Esta não é a primeira vez que você encarnou. Deve-se entender que você já o fez incontáveis vezes antes. Meu querido Senhor, imploro que considere que já fui muitíssimo castigado pelo lançamento de seu Narayana Dwara, o qual é extremamente frio e, ao mesmo tempo, profundamente danoso e insuportável para todos nós. Meu querido Senhor, enquanto a pessoa se esquece da consciência de Krishna, dirigida pelo feitiço dos desejos materiais, e ignorante do refúgio último aos seus pés de lótus, ela, que aceitou este corpo material, é perturbada pelas três condições miseráveis da natureza material. Porque ela não se rende a você, ela continua a sofrer perpetuamente. Depois de ouvir o Shivadwara, o Sr. Krishna respondeu: Ó ser de três cabeças, estou satisfeito com sua declaração. Tenha certeza de que não haverá mais sofrimento para você causado pelo Narayana Dwara. Não apenas está agora livre do medo do Narayana Dwara, mas qualquer pessoa que no futuro simplesmente recordar-se deste duelo entre você e o Narayana Dwara também será liberada de todas as espécies de medo. Após ouvir a suprema personalidade de Deus, o Shivadwara ofereceu suas respeitosas reverências a seus pés de lótus e partiu. Enquanto isso, Banasura, de alguma maneira ou de outra, se recuperou dos seus reveses e, com energia rejuvenescida, retornou à luta. Desta vez, Banasura, com diferentes espécies de armas nas suas 1000 mãos, apareceu diante do Sr. Krishna, que estava sentado em sua quadriga. Muito agitado, Banasura disparou as diversas armas contra o corpo do Sr. Krishna, como torrentes de chuva. Quando o Sr. Krishna viu as armas de Banasura vindo em sua direção, como água jorrando de um coador, ele pegou seu afiadíssimo disco Sudarshana e começou a cortar os 1000 braços do demônio, um após o outro, da mesma maneira que um jardineiro apara os ramos de uma árvore com cortadores afiados.
Quando o Sr. Krishna viu que seu devoto Banasura não poderia ser salvo, nem sequer em sua presença, ele recuperou sua consciência e pessoalmente veio diante do Sr. Krishna e começou a apaziguá-lo, oferecendo as seguintes orações. O Sr. Shiva disse: Meu querido Senhor, você é o objeto adorável dos hinos védicos. Aquele que não o conhece considera que o Brahmajyoti impessoal é a verdade absoluta suprema última, sem conhecimento de que você existe por trás de sua refulgência espiritual, em sua morada eterna. Portanto, meu querido Senhor, você é chamado Parabrahman. Na verdade, as palavras Param Brahman foram usadas no Bhagavad Gita para identificá-lo. As pessoas santas que limparam completamente seus corações de toda a contaminação material podem perceber sua forma transcendental, embora você seja todo penetrante, como o céu, e não afetado por coisa alguma material. Só os devotos podem percebê-lo, e ninguém mais. Na concepção impersonalista de sua existência suprema, o céu é como seu umbigo, o fogo é sua boca e a água é seu sêmen. Os planetas celestiais são sua cabeça, todas as direções são suas orelhas. A terra, Urvi, é seus pés de lótus. A lua é sua mente e o sol é seu olho. Quanto a mim, eu ajo como seu ego. O oceano é seu abdômen e o rei dos céus, Indra, é seu braço. As árvores e plantas são os pelos em seu corpo, as nuvens são o cabelo em sua cabeça, e o Senhor Brahma é sua inteligência. Todos os grandes progenitores, conhecidos como Prajapatis, são seus representantes simbólicos. E a religião é seu coração. A característica impessoal de seu corpo supremo é concebida deste modo, mas você é, em última análise, a pessoa suprema. A característica impessoal de seu corpo supremo é só uma diminuta expansão de sua energia. Você é comparado ao fogo original, e suas expansões são sua luz e calor. O Sr. Shiva continuou: Meu querido Senhor, desde que você se manifesta universalmente, as diferentes partes do universo são as diversas partes de seu corpo, e por sua potência inconcebível, você pode ser simultaneamente tanto localizado quanto universal. No Brahma Samhita também encontramos a declaração que, embora você sempre permaneça em sua morada, Goloka Vrindavana, você está presente em todos os lugares. Como declarado no Bhagavad Gita, você aparece para proteger os devotos, e assim seu aparecimento indica boa fortuna para todo o universo. Todos os semideuses estão conduzindo as diferentes atividades do universo, meramente por sua graça. Assim, os 7 sistemas planetários superiores são mantidos por sua graça. Ao término desta criação, todas as manifestações de suas energias, seja na forma de semideuses, seres humanos ou animais inferiores, entram em você, e todas as causas imediatas e remotas da manifestação cósmica descansam em você, sem características distintivas de existência. Em última análise, não há qualquer possibilidade de distinção entre você e qualquer outra coisa em um nível de igualdade ou de subordinação a você. Você é simultaneamente a causa desta manifestação cósmica, bem como os ingredientes. Você é o Todo Supremo, sem comparação.
Na manifestação fenomenal, há 3 fases: a fase de consciência, a fase de semiconsciência no sonho e a fase de inconsciência. Não obstante, sua onipotência é transcendental a todas estas distintas fases materiais de existência. Então, você existe em uma 4ª dimensão, e seu aparecimento e desaparecimento não dependem de nada além de você mesmo. Você é a causa suprema de tudo, mas para você não há nenhuma causa, sendo a causa de seu próprio aparecimento e desaparecimento. Apesar de sua posição transcendental, meu senhor, a fim de mostrar suas 6 opulências e anunciar suas qualidades transcendentais, você apareceu em suas diferentes encarnações. Peixe, tartaruga, javali, Nrsimha, Keshava e outros, por sua manifestação pessoal. E você apareceu como inumeráveis entidades vivas, mediante suas manifestações separadas. Por sua potência interna, você apareceu como as diversas encarnações de Vishnu, e por sua potência externa, você apareceu como o mundo fenomenal. Em um dia nublado, para os olhos do homem comum, o sol parece estar encoberto. No entanto, o fato é que porque o sol cria a nuvem, ele nunca pode ser encoberto de verdade, ainda que o céu inteiro possa ficar nublado. Semelhantemente, os homens menos inteligentes reivindicam que não há nenhum Deus, mas quando a manifestação de diferentes entidades vivas e suas atividades tornam-se visíveis, as pessoas iluminadas o veem presente em todo átomo e através de suas energias externa e marginal. Suas atividades ilimitadamente potentes são experimentadas através dos devotos iluminados. Todavia, aqueles que estão confusos, decorrente da ilusão de sua energia externa, se identificam com o mundo material e ficam atados à sociedade, amizade e amor. Assim, eles enredam-se nas 3 misérias da existência material e ficam sujeitos às dualidades de dor e prazer, às vezes imergindo no oceano de apego e às vezes emergindo dele. Meu querido Senhor, só por intermédio de sua misericórdia e graça pode a entidade viva adquirir a forma humana de vida, que é uma oportunidade para sair da condição miserável da existência material. Contudo, uma pessoa que possui um corpo humano, mas que não pode controlar seus sentidos, fica à deriva devido às ondas do desfrute dos sentidos. Como tal, ela não se refugia em seus pés de lótus, e assim não se ocupa em seu serviço devocional. A vida de tal pessoa é muito desgraçada, e qualquer um que leve tal vida de escuridão está certamente enganando a si mesmo e também está ludibriando os outros. Então, sociedade humana sem consciência de Krishna é uma sociedade de enganadores e enganados. Meu Senhor, você é de fato a mais querida super-alma de todas as entidades vivas e o controlador supremo de tudo. O ser humano que está sempre iludido tem medo da morte iminente. Alguém que está simplesmente apegado ao gozo dos sentidos voluntariamente aceita a existência material miserável e assim vaga atrás do fogo fato do desfrute sensorial. Ele é certamente o homem mais tolo, porque ele bebe veneno e rejeita o néctar.
Meu querido senhor, todos os semideuses, incluindo eu mesmo e o senhor Brahma, como também grandes pessoas santas e sábios que limparam seus corações do apego material, têm, por sua graça, de todo o coração, se refugiado em seus pés de lótus. Todos nós buscamos abrigo em você, porque o aceitamos como o Senhor Supremo e a mais querida vida e alma de todos nós. Você é a causa original desta manifestação cósmica, o supremo mantenedor dela, e também a causa de sua dissolução. Você é equânime a todos, o amigo supremo mais pacífico de todas as entidades vivas, e o objeto adorável supremo para todos nós. Meu querido Senhor, deixe-nos sempre estar ocupados em seu transcendental serviço amoroso, de forma que possamos obter liberação deste enredamento material. Por último, meu Senhor, permita-me informá-lo que este Banasura é muito querido a mim. Ele prestou-me valioso serviço. Então, desejo vê-lo sempre feliz. Estando satisfeito com ele, eu garanti a ele segurança. Oro a você, meu senhor, que como você se satisfez com seus antepassados, o rei Prahlada e Bali Maharaj, você também ficará satisfeito com ele. Depois de ouvir a oração do Sr. Shiva, o Sr. Krishna respondeu: Meu querido Sr. Shiva, eu aceito suas declarações e também aceito seu desejo em relação a Banasura. Eu sei que este Banasura é o filho de Bali Maharaj, e como tal, eu não o posso matar, pois esta é minha promessa. Eu dei uma bênção ao rei Prahlada, que os demônios que aparecessem na família dele nunca seriam exterminados por mim. Então, sem matar este Banasura, eu cortei seus braços simplesmente para restringir seu falso prestígio. O grande número de soldados que ele estava mantendo se tornou um fardo nesta terra, e eu os matei para minimizar o fardo. Agora, ele tem 4 braços restantes e permanecerá imortal, intocável por dores e prazeres materiais. Eu sei que ele é um dos principais devotos de sua onipotência. Assim você pode descansar assegurado que daqui em diante ele não precisará ter nenhum medo de coisa alguma. Quando Banasura foi deste modo abençoado pelo Sr. Krishna, ele postou-se em frente do Senhor e curvou-se diante dele, tocando sua cabeça na terra. Banasura automaticamente arranjou para que sua filha Usha se assentasse com Aniruddha em uma agradável quadriga, e em seguida ele os apresentou ao Sr. Krishna. Depois disso, o Sr. Krishna encarregou-se de Aniruddha e Usha, os quais tinham ficado materialmente muito opulentos por causa das bênçãos do Sr. Shiva. Portanto, mantendo uma divisão Akshohini de soldados, Krishna prosseguiu adiante para Dwaraka. Enquanto isso, todas as pessoas de Dwaraka, tendo recebido as notícias de que o Sr. Krishna estava regressando com Aniruddha e Usha em grande opulência, decoraram todos os cantos da cidade, com bandeiras, flâmulas e guirlandas. Todas as grandes estradas e cruzamentos foram cuidadosamente limpos e borrifados com polpa de sândalo misturada com água. Em toda a parte havia fragrância de sândalo. Todos os cidadãos uniram-se aos seus amigos e parentes para dar as boas-vindas ao Sr. Krishna, com grande pompa e júbilo, e uma vibração tumultuosa de búzios, tambores e cornetas recebeu o Senhor. Dessa maneira, a suprema personalidade de Deus, Krishna, entrou em sua capital, Dwaraka. Shukadeva Goswami assegurou ao rei Parikshit
que a narração da luta entre o Sr. Shiva e o Sr. Krishna não é de forma alguma inauspiciosa, como os duelos ordinários. Ao contrário, se a pessoa se lembrar de manhã da narração desta luta entre o Sr. Krishna e o Sr. Shiva e sentir prazer com a vitória do Sr. Krishna, ele nunca experimentará derrota em qualquer lugar em sua luta pela vida. Este episódio da luta de Banasura com Krishna e posteriormente sua proteção pela graça do Sr. Shiva é uma confirmação da declaração no Bhagavad Gita de que os adoradores de semideuses não podem alcançar nenhuma bênção sem a sanção do Senhor Supremo, Krishna. Aqui nesta narração, nós encontramos que, conquanto Banasura fosse um grande devoto do Sr. Shiva, quando ele enfrentou a morte diante de Krishna, o Sr. Shiva não foi capaz de salvá-lo. Mas o Sr. Shiva apelou a Krishna para salvar seu devoto, e isto foi sancionado pelo Senhor. Esta é a posição do Sr. Krishna. As palavras exatas usadas neste contexto no Bhagavad Gita são Maeva Vihitam Itan. Isto significa que sem a sanção do Senhor Supremo, nenhum semideus pode conceder qualquer bênção ao seu adorador. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 63 de Krishna, intitulado O Sr. Krishna luta com Banasura.